Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, 100º, 90º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 73º falando sobre mediunidade comportamental. E hoje vamos concluir essa maravilhosa série de vídeos sobre sonhos e seus desdobramentos. E aí, o que você está achando? Tá escrevendo aqui nos comentários? Tá dando like? Tá se inscrevendo no canal? Tá compartilhando com a sua rede? Colaborem conosco, não é verdade, gente? Vamos lá? Então, conforme eu tinha falado com vocês na aula passada, eu acho que a gente hoje vai trazer um dos assuntos assim mais interessantes dentro dessa área de sonhos, que é a questão do desdobramento que faz surgir o déjà vu, gente. Primeira coisa, vamos entender o que é esse termo, né? Eu acho que a grande responsável por esse termo foi a filósofa e parapsicóloga mística que ela era, né? A francesa Émile Boirac. Esse é o nome, vou até pedir para a Letícia escrever aqui, tá? Porque ela foi assim a grande estudiosa do assunto, né? Que nos trouxe, por exemplo, que o termo déjà vu pode ser traduzido como já visto. E com certeza absoluta você já passou por essa experiência alguma vez na vida. Afinal, você vai me dizer que nunca teve a sensação de que já viveu assim uma determinada situação em algum momento da sua vida em particular que você parou e pensou e disse assim, gente, eu já vivi isso aqui, né? Isso acontece com todo mundo, mas vamos nos aprofundar sobre isso? Vamos lá. E aí explicando o que é o déjà vu, gente. O déjà vu é um fenômeno, como é que eu poderia dizer para vocês? É um fenômeno psicológico e espiritual. Eu acho que essa é a melhor definição, né? Por quê? Porque esse fenômeno ele nos admite um contato com energias adormecidas em nosso subconsciente e aí fazendo surgir nesse momento uma espécie assim, como é que eu posso falar, de acesso espiritual no local do esquecimento das vivências anteriores. Qual é esse local? Já falamos nessa série, aqui ó, glândula pineal, com certeza absoluta, né? E aí aparentemente sem explicação e assim, como é que eu digo, extremamente repentino, né? O déjà vu pode ocorrer quando nós conhecemos, por exemplo, pessoas novas, visitamos locais ou cidades que a gente nunca esteve antes, né? E aí, as expressões que a gente vê são, assim, na maioria dos casos, né? Sempre as mesmas, repare só. Eu estou com a impressão de que conheço esse lugar, já tenho passado por ele, né? Acho que já estive aqui antes. Esse lugar não me é estranho. Mas aí eu vou te dizer, meu irmão, o que você acha que a espiritualidade fala sobre o déjà vu? Vamos falar? Eu acho que a grande definição seria a memória de vidas passadas, não é isso? Eu acho que, sem dúvida, é a melhor explicação e a mais frequente entre nós que somos estudiosos de uma espiritualidade, né? Porque consiste em afirmar, né, que essa sensação de já ter vivido uma situação pode ser acometido, pode ser, estou colocando no condicional, né, por uma memória que parece não pertencer a nós. Por exemplo, o que eu quero dizer? A partir de um cheiro, a partir de uma música, tudo isso pode ser um resquício de vidas passadas. E aí, quem sabe, um déjà vu
pode ser interpretado como uma dica valiosa, capaz de nos relembrar sobre a nossa verdadeira missão e o nosso propósito aqui na Terra, gente. E aí eu vou te dizer, eu penso assim, sabe, que em muitas situações, essa sensação de já ter passado por algo ou conhecido alguém em particular, eu acho que tudo isso serve como um breve momento de despertar, em que a gente se torna assim mais atento a esse momento presente, ao que realmente está acontecendo, né? E quem sabe a gente tenha a possibilidade de reavaliar as nossas escolhas, né? Eu acho que a gente poderia utilizar os déjà vus, veja bem, quando estes ocorrem de forma intensa, seja para aprender, seja para analisar, seja para superar os desafios que estão bem diante de nós, né? Eu acho que alguns podem chamar até de coincidência, mas no fundo você sabe que está sendo alertado por uma força maior no ato do déjà vu, né? E aí eu te pergunto, você acha que o déjà vu pode ser um sonho premonitório? Vamos falar sobre isso? Então vamos lá. Talvez você tenha a impressão de que já viveu alguma situação simplesmente porque sonhou com algo parecido e que foi assim, algo que te aconteceu recentemente, né? E aí, de fato, essa manifestação do subconsciente até pode ser um alerta a respeito do seu futuro. E não se iludam, gente, muitas pessoas são dotadas, né, nesse caso, de clarividência. E na grande maioria das vezes, essas pessoas sonham com eventos futuros, né? E acabam esquecendo esses sonhos assim que se levantam da cama. E isso pode sim nos levar a uma sensação de déjà vu. Mas agora eu vou te dar, meu irmão, minha irmã, uma excelente dica para você ativar essa sensibilidade e começar a praticar exercícios para você se lembrar dos nossos sonhos. Vamos lá? Vamos lá. Uma dica seria criar uma rotina, acredite, de ter um caderninho ao lado da cama e até mesmo criar o hábito de contar os seus sonhos para alguém. Olha aí. Eu acho que isso vai ser maravilhoso, gente, porque vai te ajudar a fixar cada vez mais as informações que o seu subconsciente, né, ou então o seu espírito fornece para você durante o sono. Outra dica, não sei se isso é verdade, cada um pode pensar por si, né? Acho que isso é um pouquinho aí de superstição, mas saibam vocês que os antigos diziam que se a gente passasse as mãos na cabeça ao acordar, a gente certamente esqueceria o que a gente sonhou. Será que é por aí mesmo? Vamos lá. Um outro aspecto que eu acho que a gente tinha que considerar sobre o déjà vu é o nosso campo vibracional, né? Aquilo que é compatível com um local ou com uma pessoa. E aí, na verdade, coisas, pessoas, lugares, a gente precisa entender que tudo isso carrega vibrações energéticas próprias. E é possível que a sua vibração esteja, ligado de alguma forma, né, com essas realidades. Isso significa que a sua frequência pode ser uma correspondência exata a uma outra pessoa, a um outro objeto ou então a um outro lugar físico, tá? E aí passar por situações como essa também podem desencadear sensações de déjà vu. Finalmente, queridos irmãos, espero que vocês estejam gostando dessa série de 5 vídeos, né, sobre sonhos, sobre seus desdobramentos, né? Eu só acho que a gente deve lembrar que na ocasião do nosso desencarne, o nosso cérebro, veja bem, se extingue, o nosso cérebro, mas a mente, ela permanece.
E isso é a prova real de sua presença, é que o espírito solto no espaço se recorda, se lembra de fatos, se lembra de pessoas nas suas mais diversas encarnações. E aí, durante o sono, muita coisa está guardada. E quando na terceira fase do sono a gente acaba captando determinadas vibrações, nós acionamos aqui, condicionamentos de nosso cérebro e recordações na nossa mente. Isso é absolutamente plausível. E aí, vamos refletir, é aí que a gente vê determinadas pessoas com medo do escuro, medo da noite, medo do vento, medo de altura. E tudo isso vai ficar guardado no cérebro. E aí você, na terceira fase do sono, que é onde, na verdade, tudo acontece com mais clareza, né? Na captação das vibrações, todos esses condicionamentos são acelerados. Vê se vocês entendem. E podem produzir uma série de fenômenos que são determinados e denominados como fobias. Além do que, determinadas vibrações também acionam recordações de encarnações passadas. Não tem a menor dúvida. Então a gente precisa entender que é baseado nisso tudo, é que dizemos que é difícil analisar um sonho de uma pessoa sem a gente conhecer as suas reações, as suas vibrações, a sua idade espiritual, os seus condicionamentos. Prestem bem atenção nisso. Conclusão, queridos irmãos, dessa série de vídeos, de 5 vídeos maravilhosos sobre sonhos. A gente precisa entender que a prática do bem, que a prática das boas virtudes, nos levarão através do sono sagrado ao astral superior, onde nós vamos ter a companhia de altas entidades do universo, através das quais receberemos energia para a nossa luta diária, para as nossas lições enobrecedoras, né? Assim sendo, queridos irmãos, vai aqui a nossa recomendação. Quando formos deitar, né? Vamos compreender que é de grande valia a maneira pela qual a gente passa o nosso dia. Vamos cultivar bons pensamentos, vamos falar boas palavras, vamos praticar bons atos, vamos evitar a ira, a cólera, o rancor, o ódio. Vamos ser do bem, para o bem. Meus irmãos, pela manhã, quando a gente retornar ao nosso campo físico, vamos elevar a Oxalá a nossa prece de agradecimento pela noite que nos concedeu de repouso, de liberdade ao nosso espírito. Eu, quando acordo, eu digo assim: meu Deus, obrigado por mais uma noite. Obrigado por mais um dia de vida no espírito e menos um dia de vida na matéria. Esse é o sentimento de gratidão que deve permear os nossos corações. Os sonhos acontecem todos os dias, são individuais e é impossível interpretá-los em toda a sua plenitude. Eu espero, gente, sinceramente, que esta série de vídeos possa ter ajudado a desmistificar muitos tabus sobre os sonhos, até porque a vida, ela é feita de sonhos. E a gente aqui, desse lado aqui da câmera, deseja que você escolha os seus sonhos e faça deles a razão dos seus dias. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados
neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!